Olá, turma! Vamos para mais uma aula de filosofia da educação. Então, recapitulando um pouquinho, a gente falou sobre filosofia, que é uma palavra que vem do grego, do filo é amigo, sofia é sabedoria. E aí a gente falou um pouquinho de mito, que são relatos fantásticos, né? Um relato geralmente oral, depois que ele foi ser escrito, né? Tem o caráter de lenda, sempre tem uma moral. Na Grécia eles explicavam através dos deuses do Olimpo, né, as coisas que aconteciam na natureza, e sempre tinha uma moral, né? E aí tinha o Homero, o Exídio, que são os principais representantes dos mitos, né, que escreveram os mitos, registraram, né, de forma escrita. E lembrar que o mito não tinha nexo com a ciência. E aí depois vem os primeiros filósofos, os pré-socráticos, né? Eles eram naturalistas, tentavam entender a natureza. Então a gente tem por exemplo, Tales de Mileto, que explicava através da água. A gente tem Pitágoras, que era através do mundo, tentava explicar o mundo através dos números, né? E aí a gente tem também o Anaximandro, que falava através do infinito, né? E depois vem os sofistas, que eles ensinavam muito da arte da oratória, os gregos não gostavam deles, né? Os filósofos gregos achavam eles charlatães, de certo modo, tá? E aí a gente falou um pouco de Sócrates, né? Que pensava que Sócrates ele é o grande marco da filosofia porque ele muda o pensamento, né? Os filósofos pré-socráticos, eles tentavam entender a natureza, então eles são chamados de naturalistas, e a partir de Sócrates tenta entender o agir do ser humano, né? Já é um outro tipo de pensamento. E aí tem as famosas frases, né? Só sei que nada sei, conhece a ti mesmo. E aí ele sempre questionava muito as pessoas. Veio também, falei um pouquinho de Platão, que ele tem até certo ponto ele segue Sócrates, depois ele sai, né? Ele, ele rompe e começa com sua própria filosofia. E aí, o principal livro dele é a República, no livro 7, que fala sobre o mito da caverna. E aí eu contei o mito da caverna para vocês, tudo certinho, tá? E aí, falei um pouquinho também de Aristóteles. A gente termina falando de Aristóteles, né? A metafísica, termina a Grécia, né? Falando de Aristóteles. A metafísica é a ética, Nicomano. O Aristóteles buscava muita prudência, né? Buscar o meio termo, nem o excesso, mas também não a falta, né? Então, dei exemplo para vocês, acho que de coragem, né? Então, a gente não pode ter um excesso de coragem, mas também não pode ter a falta dela, certo? Então, aqui, rapidinho, os gregos. E aí a gente começou lá na Idade Média, que ela dura em torno de 1000 anos. Falamos do feudalismo, que é o modo de produção, classificado depois por Marx, né, como modo de produção. E aí quem manda, então, na Idade Média é a Igreja. É conhecido também como a época das trevas, né, Idade das Trevas, porque o conhecimento não avança muito, né? A igreja não deixa o conhecimento avançar, então nessa época não poderia ter dissecação de cadáveres, nem nada disso. Então, por isso que lógico que tinha, né, de maneira escondida, mas não era permitido até então. Como principais escolas teóricas, né, de filosofia que a gente tem a patrística e a escolástica. Primeiro a gente tem a metafísica, né? A primeira delas é a metafísica, que vai além da física, transcende, vem muito de Aristóteles, né? E aí a gente depois vem para a patrística, que é a primeira fase da filosofia medieval, né? E aí a gente tem a expansão do cristianismo. Aristóteles é basicamente a base deles, né? A base deles é Aristóteles e quem é o principal representante é o Santo Agostinho. E aí depois tem a escolástica. A escolástica, o principal representante é São Tomás de Aquino, que é seguidor de Platão, tá? E aqui na escolástica tem esse nome também porque começa a ser aplicado nas escolas, a filosofia, tá? Então, a igreja determinava o conhecimento, a proibição das grandes navegações, as indulgências, os fiéis não tinham nem acesso à Bíblia. Então, por isso que é conhecida como Idade das Trevas, tá? E aí depois, agora a gente vai avançar para as próximas aulas, tá? Então, na aula 3, a gente vai já para a Idade Moderna. Então, lembrando, então da Idade, deixar bem claro, então, da Grécia, quem que a gente tem como os principais representantes? Primeiro, os filósofos
pré-socráticos, certo? Que são os primeiros filósofos. A gente depois tem os sofistas. Aí vem Sócrates, mudando totalmente a filosofia, o foco da filosofia, né? Platão e Aristóteles. Então, esses são os principais filósofos gregos. No período medieval, a gente tem, então, metafísica, como um conceito muito importante, patrística, de Santo Agostinho, que era seguidor de Aristóteles, e temos a escolástica, que é de São Tomás de Aquino, seguidor de Platão, tá? Então, essas são as principais, dentro da filosofia, as principais escolas, né, que a gente tem, as principais teorias, tá? Então, aqui a gente agora já vai para a Idade Moderna, na aula 3, então aqui a gente já teve basicamente a Revolução Industrial, já teve a Revolução Francesa, a gente já passou por essa fase, e aí, quando a gente pensa em Idade Moderna, a gente sempre tem que ter em mente a palavra método. Então, a Idade Moderna busca um método para tudo, um método para estudar tudo, tá? E aí, como principais representantes, tem os tempos modernos, o Charlie Chaplin, que veio nessa época, é conhecido como a Idade das Luzes, porque é o iluminismo, né? Aqui a gente tem as grandes navegações, a descoberta que a Terra, ela é elíptica, né? Então, ela é redonda, de certa forma, com as pontas achatadas, tá? A separação de igreja e Estado e uma escola laica, tá? A burguesia que inicia o capitalismo e ela também cobra no final da Idade Média, como eu falei para vocês, tudo é um processo, né? Então não tem um dia que chegaram e falaram assim, então a partir de hoje acabou a Idade Média, agora a gente vai para a Idade Moderna. Não, não existe isso. Mas quando está no final ali da Idade Média, os burgueses começam a vender os seus produtos. E aí eles começam a exigir uma medida. Então, criar um sistema de medida para que uma quantidade de pano que custa 100 francos, por exemplo, seja a mesma quantidade que vai ser vendida em outro feudo. Então, tem que ser sempre o mesmo tamanho. E aí que começa, então, os sistemas de medidas serem implementados mesmo, de forma mais eficaz, tá? Na ciência, na Idade Moderna, a gente tem uma pergunta, né? Lá na Idade Média, a pergunta da ciência, que era feita de forma escondida, era o que se conhece, né? O que eu conheço? Já na Idade Moderna, a pergunta muda. Como que eu conheço isso? Como que eu posso afirmar que isso existe, né? Qual é o método que eu vou usar para afirmar que isso existe? E aí a gente tem Galileu Galilei, que é um dos principais representantes da ciência, ele que inventa a luneta, ele que fala que a Terra não é o centro do universo, que tem uma constelação, né? Que a gente tem um sistema solar. Ele começa com essas ideias, tá? E aí, quais são os modelos de conhecimento que a gente tem? Na Idade Média, então, a gente tem René Descartes, John Locke e Francis Bacon, tá? René Descartes, a gente tem o racionalismo, ele era dedutivo, ou significa o quê? Que ele é do maior para o menor. E aí a gente tem o método cartesiano, que a gente usa até hoje em matemática, né? Dividir em pequenas partes. Então, por exemplo, quando a gente tem o método cartesiano, ou mesmo que a gente vai estudar lá em matemática, aqueles papéis quadriculados, bem pequenininho. Então, o método cartesiano é você começar do grande, do todo, e vai diminuindo em pequenas partes para entender como que acontece aqueles processos, tá? Então, ele tinha um pensamento de que animais não sentiam dor. Então, ele dissecava muito animais, até mesmo vivos. Ele começava com os animais vivos. Então, ele achava que os animais não sentiam dor e que, por exemplo, quando um animal grunhia, alguma coisa assim, era instintivo ou era alguma reprodução, mas não era uma dor que o animal sentia, tá? A gente já sabe que hoje isso não é verdadeiro. Em relação às crianças, ele acreditava que a criança era um mini adulto. Então, ele tratava basicamente as crianças como mini adultos, inclusive a vestimenta, e esse pensamento dele se dissemina muito pela Europa nesse tempo, tá? E ele tem aquela frase famosa de penso, logo existo. Então, para Descartes, o que importava era o ser humano pensar. Se ele pensasse, ele existia. Então, para ele, não importava o funcionamento do corpo. Logo, só funcionava a cabeça. Então, se funcionou a cabeça, você existe, tá? John Locke já vem com o empirismo. Então,
Descartes é do racionalismo, o John Locke é do empirismo. E aí, no empirismo, ele vem falar que as pessoas são tábuas rasas, então que elas nascem e até uma certa fase a criança não sabe nada. E aí é o homem e a sociedade que vai ensinar a criança alguns valores, conhecimentos, tá? A experiência como fonte do conhecimento, então tudo você tem que experimentar. E ele era um seguidor muito grande de Aristóteles, tá? Francis Bacon vem falar sobre o método indutivo. Também ele era empirista, ele acreditava que tinha que ser através da experiência, certo? Mas ele era muito pautado na observação. Então ele acreditava, por exemplo, a professora até dá um exemplo interessante lá na aula, que ela fala que para Bacon, se você vai num lago, e naquele lago durante 100 dias passam só patinhos brancos, significa que todos os patos são brancos do mundo, entendeu? Então ele parte do particular para o universo. Ele é o contrário do Descartes, ele vem do minúsculo, do pequeno para o todo, do menor para o maior, tá? E aí ele fala que a gente tem ídolos, que são falsas noções, são preconceitos, são hábitos que a gente aprende, tá? Então, os ídolos a gente tem, ele classifica 4 ídolos, tá? A tribo, a caverna, o foro e o teatro, tá? Lembrar que aqui na Idade Moderna, então, que é a transição, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, a gente tem uma mudança estrutural, né? A gente tem mudanças na economia, no modo de produção, aqui a gente tem a Revolução Industrial, na educação. Então, a educação vem para atender, basicamente, as necessidades das fábricas. Então, até o modo que a escola começa a ser dividida, passa a ser bem parecido com a fábrica, tá? Aí, continuando sobre aqui ainda tá na Idade Moderna, certo? A gente vai lembrar lá da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, e aí lembrar que a Revolução Francesa foi feita pela burguesia, pela classe trabalhadora, que vira uma classe trabalhadora. A gente tem o capitalismo, princípios liberais, liberdade, igualdade e fraternidade. A escola modifica e um bom cidadão. A Revolução Industrial revolucionou a arquitetura, o modo de produção, e aí teve uma introdução de disciplina do tempo. A gente não tinha essa disciplina do tempo antes das fábricas. Quando a gente trabalha, principalmente quem trabalha com agricultura, não trabalha com hora relógio, né? Trabalha com a hora do sol, com o tempo do sol. O sol nasceu, levanta, vai trabalhar, o sol se pôs, vai para casa dormir, tá? E aí a gente tem também questões, dois principais representantes, então. A gente tem o Rousseau e o Kant. O Rousseau, ele é um grande autor para pedagogia, né? Então, acho que mais para frente a gente vai ver ele mais em detalhes. Ele escreve Emílio, que é uma obra muito importante. Basicamente, ele é a gente pode dizer o primeiro que estuda a fundo, assim, a educação e escreve uma obra voltada para a educação. Ele tinha uma educação naturalista, uma pedagogia naturalista. Ele acreditava que a criança não deve ser tratada como um adulto. Ele desenvolvia atividades diferentes para cada faixa etária. Ele acreditava num desenvolvimento integral da criança, né? Então, que a criança tinha que ser desenvolvida de uma forma integral. E o viver é o que ele queria ensinar para as crianças. Então, ele queria formar um sujeito, só que ele foi muito criticado, porque ele era um professor particular. Então, ele ensinava uma criança por vez, um pupilo por vez que ele tinha. Então, pensando numa educação ampla, não tem como ter um professor para cada criança. Então, ele era chamada uma educação classista, só para a burguesia, ou quem podia pagar um preceptor ou um tutor só para uma criança, no máximo 2, tá? Mas ele falava que a gente tinha que ter essa educação desse jeito, porque a escola escravizava as crianças. Porque como a escola agora estava voltada para os modos de produção, para subsidiar as fábricas, então ele falava que a escola ela não ensinava tudo da natureza. Ela ensinava só o que ia ser preciso para a fábrica. Por isso que ele acreditava nessa educação separada, tá?
Aí a gente vem para o Kant. O Kant, ele tem 3 princípios, que é a razão, a autonomia e o dever. Ele era empirista e ele era também do racionalismo. Então, lembra lá do Descartes e do Bacon? Ele basicamente junta... Bacon também do John Locke, né? Ele pega essas essas 3, né, teorias e ele faz uma síntese delas. Principalmente do Bacon e do Descartes. Então, ele fala que a gente tem que ter uma sensibilidade na ciência. Entender o que você está estudando, tá? E aí ele fala que a educação é para promover a autonomia do sujeito. Que o sujeito, através da educação, ele tem que se autogovernar. E ele tem que cumprir os seus deveres. Então, o ser humano tem que ser pautado nos deveres, não nas suas emoções. E aí a gente tem um princípio muito importante em filosofia, que a professora não cita na aula, mas eu acho muito importante e eu acredito que possa cair na prova, porque é basicamente um dos maiores legados de Kant, que é a ética de Kant. Tem mais pra frente em outras disciplinas, vocês vão estudar mais a fundo a ética de Kant, mas tudo bem que é uma introdução à filosofia que vocês estão tendo, né? Mas eu acho que é importante deixar claro, então, essa questão da ética em Kant. Então, a ética de Kant é basicamente você fazer o certo porque é certo, porque é o seu dever fazer o certo. E não fazer o certo porque alguém tá olhando, ou porque tem uma regra que diz que aquilo é certo, no sentido de que você vai ser punido. Lógico que o certo e errado são regras, mas você segue aquela regra, você faz aquilo porque você é um sujeito autônomo, você entende que você tem que fazer as coisas por si, você se autogoverna e você entende que aquilo é errado. Então, eu sei que é errado roubar. Então, não é porque tem R$ 500 em cima de uma mesa e ninguém tá olhando que eu vou pegar. Não é meu dever pegar, então eu não vou pegar. Independente se tem alguém olhando ou não. Eu faço certo porque é certo. E não porque alguém tá me vigiando, tá? Depois, a gente vem para a aula já 5, tá? Na aula 5, ela começa falando um pouquinho que a gente continua na Idade Moderna. Mas o que acontece aqui essa questão da Idade Moderna? Já é um pouquinho mais para frente de Kant. Aqui a gente já tá com a dialética, que a gente já passou o iluminismo, tá? E a principal pergunta, mas isso que tem nessa época, não é... Mas eu acho que nem essa pergunta é só para essa época, essa pergunta tem que ser para sempre, né? Qual tipo de sociedade nós queremos? Então, quando a gente pensa em qual tipo de sociedade nós queremos, a gente também pensa que aluno que eu tô formando. Então, essa é uma pergunta que sempre tem que estar na nossa cabeça enquanto professores, tá? Então, a gente traz aqui, então, a questão da dialética. E aí, a dialética, ela não... todo mundo fala que ela surge com Hegel, depois com Marx. Não, a dialética surge desde os pré-socráticos. Desde que filosofia a gente tem uma questão de dialética, tá? Esse termo dialética. Pode ser que não fosse esse termo assim, mas a questão da dialética, como ocorre uma dialética, sempre existiu na filosofia, tá? Por quê? Porque a dialética é o que move, basicamente, a filosofia, e vocês vão entender por quê. Então, a gente tem o Hegel, que é o principal, que muitos dizem que é o fundador dessa questão da dialética, né? Ele era alemão, idealista, tá? O que é a dialética, então, Camila? Dialética, ela tem 3 princípios. Ela tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Então, uma tese é algo que eu tenho. Então, por exemplo, eu acredito que essa capinha é preta, tá? Eu acredito que essa capinha é preta, porque eu tô vendo que ela é preta. Enfim, então essa é a minha tese, que a capinha é preta. Então, a gente tem depois uma antítese. Então, alguém, ou eu mesmo, através dos meus estudos, vou falar assim, não, essa capinha ela não é preta. Ela é uma mistura de cores que se transformam no preto, mas ela não é na sua essência preta. Então, eu tenho algo contrário. E aí, dessa discussão, desse movimento, eu vou ter uma síntese. Então, eu vou descobrir, depois de muitos testes, enfim, se essa capinha é preta ou não. Entenderam? Então, primeiro tem uma tese, algo que você acredita, uma antítese, que é algo que vai desconstruir aquela sua tese, ou que vai questionar, a palavra é essa, questionar a sua tese, e através desse movimento, dessa discussão, você vai ter uma síntese do que realmente é aquilo, certo? E aí o Hegel fala que é a dialética que move a história, né?
e que a dialética, ela é basicamente pautada na negação e na contradição. E aí a gente fala que a filosofia, ela vem desde os pré-socráticos fazendo isso, porque era sempre essa conversa. Então, alguém falava alguma coisa, os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos, Sócrates mesmo, né? Ele era muito questionador, então questionava aquilo para saber se era certo ou não. E aí é assim que ia seguindo, tá? E que ia se formando basicamente a filosofia, as teses da filosofia. E aí, como conceitos, a gente tem em relação ao tempo, o conceito de tempo. O tempo para Hegel é finito. Isso é muito importante guardar, tá? E aí essa questão da contradição, capacidade de mudança e que a mudança ela é espiral. Então que ela não é uma mudança que ela é linear. Não, ela é espiral. Então pode ser que agora você pense que isso é errado, depois que isso é certo, enfim, e aí você vai construindo até chegar na sua síntese, tá? E aí ele fala que a dialética é para favorecer o Estado, mas que esse Estado é um Estado de cidadania, um Estado de eticidade, que a ética e o Estado andam juntos, uma coisa que a gente não vê muito hoje em dia, né? Mas que a ética e o Estado deveriam andar juntos, tá? E aí, ainda com base na dialética, vem o Marx e o Engels, tá? A gente conhece muito Marx, a gente sempre escuta falar do Marx, mas o Marx também trabalhou muito com Engels, e o Engels é muito importante, tá? Sobre Hegel ainda, eu li muitos textos de Hegel, e os textos mesmo que ele escreveu, por conta de ser baseado, o conhecimento dele ser baseado nessa questão de contradição, é muito difícil de você entender qual é a tese e qual é a antítese. Parece que tudo a todo tempo se contradiz, que tudo a todo tempo é uma coisa que ele acabou de falar que é certa, ali ele acaba falando que é errada. Mas você tem que entender que ele está fazendo essa construção do conhecimento, tá? Aí a gente vem para o Marx e Engels, tá? A dialética dele é com base no materialismo histórico, tá? Então, eles são materialistas. Ele acredita também na tese, na antítese e na síntese. E aí ele fala, o Hegel, então, fala que a história, ela é movida através da dialética, certo? Então, das teses, da antítese, da síntese, é assim que a história se movimenta e que se configura. O Marx vem falar que não. O Marx vem falar, basicamente, que movimenta a história é o modo de produção. Então, que a gente tinha um modo de produção antes do feudalismo, lá na Idade das Pedras. Aí depois a gente teve um modo de produção que foi o feudalismo. E aí depois a gente tinha um outro modo de produção agora que é o fabril, que é totalmente diferente, que é o que caracteriza a Idade Moderna e o capitalismo, tá? Que é a partir da Revolução Industrial. E aí ele fala que o capitalismo ele é baseado na contradição. Então, o que seria essa contradição no capitalismo? A contradição é que alguém oferece um modo de produção, então alguém é o dono da indústria e alguém produz. Só que quem produz não fica com todo o lucro, não fica com uma divisão iguais do dinheiro ou do capital que vai ser vendido, né? Então, por exemplo, se eu vendo um carro, não é todo mundo, não vai dividir o valor do carro entre todos que trabalham. Então, ele fala que a contradição do capitalismo é essa, tá? E aí, a gente tem também uma questão que daí, qual que é o que a gente tem no capitalismo, né? Principalmente nessa idade que Marx viveu e Marx analisa. Que o capitalismo, ele acaba criando uma ideologia, no sentido de, você precisa de um bom cidadão, você precisa de uma pessoa que vai trabalhar todos os dias, que não vai, por exemplo, ir numa festa e vai beber muito. Por quê? Porque senão ela não vai trabalhar no outro dia, não vai conseguir levantar para ir trabalhar fisicamente, né? Então, você precisa criar cidadãos que não vão fazer isso. Então, quem ajuda muito nisso? A igreja, nesse sentido. Apesar do Estado ter rompido com a igreja é fundamental, porque daí o que você institui? Os cultos, né? Para religiões que não são católicas, né? Ou missas aos domingos. Então, o trabalhador vai primeiro nessa missa, no domingo, depois vai ter um almoço em família. Então, ele não vai fazer nada que vai agredir o seu corpo para poder trabalhar na segunda-feira. Então, e manter sempre dentro da linha, no sentido de que a gente precisa trabalhar, Deus gosta que trabalhe, enfim. Então, ele fala que a igreja ajuda muito nessa época, tá? E aí, ele fala que essa contradição
só vai poder ser superada, e só vai poder acontecer uma síntese quando a gente tiver uma consciência de classe, uma consciência de que nós fazemos parte de uma classe trabalhadora, que nós não somos parte da classe da burguesia, nós somos proletariados, nós não somos da parte dos proprietários, tá? E aí ele fala, então, que isso seria o ideal, mas que, então, a gente vive, por enquanto, numa antítese. A gente está na segunda fase ainda, na antítese, tá? E aí, qual que é a diferença do Hegel e do Marx? O Hegel, ele é um autor muito do pensamento. Então, é um autor que é imaginativo, ele pensa, ele conversa, os textos dele são todos pautados em conversas, em pensamentos em relação a tese, antítese, síntese. Já o Marx, não, o Marx ele acredita na ação. Então, ele acredita que a história é ação. O tempo todo a história está mudando, mas devido a ações humanas, o tempo todo. Não do pensamento humano, mas sim da ação, do modo de produção, tá? E aí ele fala que o capitalismo cria uma necessidade de consumo, e essa necessidade de consumo também embarca lá na ideologia que eu falei para vocês. A gente tem uma ideologia que a gente precisa consumir o tempo todo. E aí ele vem falando um pouquinho depois da alienação, né? Que a alienação é justamente isso. Nós não participarmos da distribuição da riqueza. E também não entender, muitas vezes, qual vai ser o produto final daquilo que vai ser formado. Então, a gente pensa muito no modelo Fabril. Mas se a gente for pensar, por exemplo, enquanto professora, eu provavelmente não vou fazer parte da educação de vocês, dificilmente, né? Muito difícil fazer parte da educação de vocês até o final. Provavelmente vocês vão ter outros tutores para frente. Então, eu não vou acompanhar a trajetória inteira de vocês, entenderam? Então, que até na escola a gente coloca, no caso nosso, na universidade, esse modelo de alienação, de você não ter conhecimento do todo, só de uma parte, tá? E aqui no Brasil, a gente tem como principal representante ainda do Marx, assim, que segue seus escritos, né, sua teoria, o Saviani, que é da teoria histórico-crítica, tá? Ele tá vivo até hoje. E aí, na aula 6, a gente já vai começar a partir para uma próxima... Eu não posso dizer um novo tempo, mas aqui na aula 6 a gente já começa a discutir se nós estamos na modernidade ou na pós-modernidade, tá? E aí, a aula 6 vai tratar só sobre a escola de Frankfurt, mas de um autor só. É bom lembrar que a escola de Frankfurt já tem vários autores, tá? O Adorno, ele é um dos principais representantes, mas a gente tem Horkheimer, a gente tem outros autores que falam sobre outras teorias, mas a principal mesmo que levou a escola de Frankfurt a ser muito conhecida é a indústria cultural, tá? O Adorno, ele é da primeira escola de Frankfurt, depois a gente tem outras, tá? Então, o que o Adorno vai falar? Adorno vai falar sobre a indústria cultural. Ele vai falar sobre a padronização de gostos. Vai falar que a indústria cultural veio para padronizar os nossos gostos, que o capitalismo gera isso, né? Isso lá é um pouco baseado também no Marx, tá? E ele vai falar da razão instrumental, que a arte passou a ser banalizada, passou a ser popularizada, mas não de uma forma boa, de uma forma banal, tá? Que os nossos gostos não são pensados por nós mesmos, que o sucesso ele é construído. E aí, para dar o exemplo de como que o sucesso é construído, a professora deu da música, que isso é mais antigo, né? Mas mesmo assim, antigamente, alguns poucos anos atrás, quando ia lançar uma música, ou quando ia um cantor ia fazer um show na sua região, por exemplo, a rádio só tocava a música daquele cantor, E aí, quando você chegava no show, tava todo mundo lá, sabendo cantar a música de cor, o cantor era um sucesso. Mas quem construiu esse sucesso? A rádio, que tocou o tempo todo aquela música, né? E aí, ela vem falar também que o capitalismo, ele cria necessidades. O Adorno, né? Ele fala que o capitalismo cria necessidades e para você ter um sentimento de pertencimento, você acaba comprando. Então, que é a questão da moda. De uma época, ela fala que todo mundo vestia calça jeans e camiseta branca,
que a calça jeans nem era pro Brasil, porque era um tecido pesado, o Brasil é muito calor, né? Então, que nem era um tecido que era para ser tão famoso assim no Brasil, mas todo mundo gosta de calça jeans. E aí, com os jeans, depois foi tendo as modas, os jeans, né? Então, a calça boco de sino, que hoje chama calça flare, mas que ela já existiu. Então, todo essa necessidade de o tempo todo, por exemplo, a moda muda, você precisa comprar outra roupa. E aí, o que acontece com essa outra roupa? Vai ter uma produção daquela roupa, né? Então, alguém vai ganhar com a produção dessa roupa. E aí ele fala que a gente precisa produzir uma consciência. E quem tem que produzir essa consciência? A escola. E aí ele fala que o grande problema da escola é que se afastou desse objetivo de tentar formar uma consciência, formar um cidadão crítico. Mas que essa é a função da escola, formar um cidadão crítico que busca a emancipação, e que a emancipação é um pressuposto da democracia, né? Então, ser livre é o pressuposto da democracia. E que a escola deveria ser para todos. E que o esclarecimento é o uso da razão. Que a escola deveria prover esse esclarecimento, que é o uso da razão. E o que é o uso da razão? Usar um método. Então, isso não quer dizer, ele não quer dizer que a gente tem que deixar de consumir tudo. Não, não é isso. É você usar e você... por exemplo, você vai escutar uma música de forma racional. Você não vai escutar 1000 vezes a mesma música porque tá tocando no rádio. Ou você não vai se deixar embebecer por aquela música, se compadecer daquela música. Você vai pensar no que aquela música tá falando. Você não vai comprar uma blusa só porque agora a moda é comprar uma blusa. Então, você vai pensar primeiro naquilo, tá? É isso que ele quer dizer. Se você precisa daquela blusa, usar um método para escolher aquilo. Você precisa daquela blusa? Você precisa daquela cor de blusa? Se você não precisa, você não vai comprar, tá? Só que o Adorno é um sujeito muito melancólico. Ele não acredita que o mundo tenha uma saída. Ele fala que a gente não tem jeito, que é isso mesmo, que o ser humano não quer mudar. Ele quer continuar no sistema capitalista de compra e venda, enfim. E aí a gente vem para as 2 últimas aulas, né, lá, que a gente vem falando sobre o sentimento, principalmente de poder, sobre disputa de poder. Então, a gente começa lá com a Hannah Arendt, tá? Ela tem seu principal livro, é a Banalidade do Mal, então é um conceito muito importante, a Banalidade do Mal da Hannah Arendt. E aí, eu acho que é importante a gente pensar por que ela escreveu essa Banalidade do Mal, né? A Hannah Arendt, ela era jornalista, mas ela viveu na época do Holocausto, tá? Então, ela era pequena, depois ela foi para os Estados Unidos e trabalhou lá como jornalista. Depois de muitos anos, umas pessoas que trabalhavam ali nos campos de concentração, que era um dos chefes do campo de concentração, foi preso. Depois de muitos anos, ele fugiu, se eu não me engano, ele foi para Argentina, ele foi preso. E a Hannah foi acompanhar o julgamento dele por conta do Holocausto, tá? E aí, a Hannah narra que ele fala o tempo todo que ele nunca matou ninguém, que a culpa nunca foi dele, das mortes, que a culpa foi de outras pessoas, mas dele não, que ele não podia ser julgado nem preso por aquilo, porque ele nunca matou ninguém, nas mãos deles não tinha sangue, porque ele era a pessoa que controlava a quantidade de pessoas dentro dos campos de concentração. Então, ele falava assim, olha, esse grupo que foi preso aqui pode pôr no campo A, esse no campo B, esse no campo C. E esse ele vinha que tinha uma superlotação, nesses campos ele autorizava o esvaziamento. Mas o que era esse esvaziamento do campo de concentração? Era mandar as pessoas embora? Não, era colocar numa câmara de gás e matar essas pessoas. Então, por isso que a Hannah não entendia como que ele falava que ele não tinha sangue nas mãos, que ele nunca tinha matado ninguém, sendo que ele era quem autorizava a morte das pessoas, ele que assinava, e ele que falava, olha, desse campo de concentração, você coloca 30 pessoas dentro da câmara de gás e mata. Era ele que fazia isso. Então, ela não entendia essa questão de como ele não se via como culpado por alguma coisa, tá? E aí ela vem, através desse pensamento dele da banalidade do mal, falar sobre várias coisas. A primeira é que ela fala um pouco sobre escola. Ela fala que a escola tem que ensinar o mundo como ele é, que a escola tem sim que ter uma autoridade, mas isso não significa ter um professor autoritário, significa que a escola precisa ter regras, que tem que ter horário de falar, que tem que ter o horário de estudar, no sentido da escrita, principalmente a aquisição da linguagem. A Hannah fala que
a aquisição da linguagem é muito importante para o ser humano, tá? E que o aluno deve ser estimulado a mudar o mundo o tempo todo. Já em relação ao poder, a Hannah fala que a violência é de certa forma, uma manifestação de poder, pensando da onde ela vem, tá? Que é lá do Holocausto, dos campos de concentração, tá? O que é ter poder? É ter pessoas que atuam em seu nome, que elas acreditam que elas estão fazendo as coisas certas, mas só porque você falou, tá? Em seu nome. E que um grupo que dá poder para uma pessoa, pensando nessa experiência dela, tá? E que a gente consegue o poder, as pessoas conseguem o poder através das expressões e da linguagem. Por isso que ela fala que é muito importante a aquisição da linguagem, tá? E aí ela tem umas frases que são muito famosas da Hannah Arendt, né? Mas a principal, não sei ela ao certo, mas ela quer dizer ela quer dizer assim que quanto nós amamos nossas crianças. Nós amamos nossas crianças a ponto de não expulsá-las da escola, não abandoná-las e ensiná-las, sendo elas quem forem. Porque a gente vê, enquanto professor, muitas pessoas querendo abandonar. Esse aluno não dá para estudar, esse aluno não é para isso, o lugar dele não é aqui. Então, nós amamos as nossas crianças a ponto de não abandoná-las. Isso que é importante, tá? E se ela tem também uma questão muito importante, que ela fala, se nós não ensinarmos, a rua ensina. E que a rua tem um jeito muito cruel de ensinar essas crianças, tá? E aí, nessa questão do poder ainda, a gente já vem pro Foucault, o Michel Foucault, tá? E aí a gente tem o Vigiar e Punir, que é a principal obra dele, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho do panótipo. O que é um panótipo? Panótipo, depois vocês vão ver isso mais com calma de cada autor, tá? Principalmente Foucault. Vocês vão estudar ainda várias vezes ele. Mas o panótipo, basicamente, é você ter uma estrutura em que ela é, de certa forma, circular, e ela tem algo no centro que vai vigiar tudo que está ali. Então, um exemplo muito claro de panótipo é uma cadeia que ele descreve, que ela é toda circular, as celas são todas como se fosse caixinhas, sabe? E aí ela é em andares, né? E ela tem uma torre no meio, bem alta, e uma pessoa lá em cima. Então, essa pessoa, ela tá olhando o tempo todo tudo que tá acontecendo, e ela tem uma visão geral, ela consegue ver todo mundo ali de cima. E aí ele fala que não dá pra saber se você tá sendo vigiado ou não. Você só sabe que você tá sendo vigiado, mas não dá pra saber se aquela pessoa tá olhando pra você diretamente naquela hora ou não. Mas isso que é o importante, é a pessoa se sentir vigiada. Não tanto vigiar, mas a pessoa se sentir vigiada, tá? E aí ele fala que nas indústrias as pessoas são vigiadas para ter um ritmo de produção, tá? E que o vigiar está na nossa sociedade de todas as maneiras possíveis, tá? Que também somos vigiados para cumprir as leis, e que a sociedade, ela é violenta por conta que não temos espaços de reflexões, tá? Que todo momento a gente tem alguma coisa imposta, certo? Que a gente não tem um espaço para pensar, que a gente todo momento segue alguma regra. E aí que a gente tem que entender o porquê a gente obedece aquela regra, e não só ela ser imposta. E que daí a escola teria que ajudar nisso, tá? Ele fala também que o poder está associado ao controle. Então, se você pode controlar alguém, você tem o poder. E que a escola, ela tem uma hierarquia, que a escola segue um panótipo também, que a escola tem hoje a intenção, o hoje dele na época, tá? Não que tenha mudado muito para os nossos tempos atuais. Tem a intenção de docilizar os corpos, de adestrar os corpos para você produzir mais. Então, porque nossa intenção na escola é adestrar o corpo da criança para quando ela crescer, ela ter um ritmo de produção maior, tá? E que a escola forma para a fábrica, forma para o trabalho, de vez pensar nessa reflexão, que a gente tem escolas hoje, ainda hoje, pensando no século XXI que a gente está, né? A gente tem escolas pensadas do século XIX, então que isso não vai funcionar, se já não funcionava no século XX, no século XXI muito menos, né? E que a gente tem que moldar essas condutas, tem que mudar de certa forma, né? E que a escola tem que ser um espaço de reflexão, tem que ser um espaço de epistemologia, tem que ser um espaço para a pessoa e para a criança compreender o que ela está fazendo, tá bom? E aí agora a gente chega na última aula, a aula 8, que vai falar de conceitos mais atuais, tá?
O primeiro a gente vai falar do Bourdieu. O Bourdieu, ele tem como principal termo, né, principal conceito, o capital cultural, tá? É importante vocês lembrar dele. Capital cultural, essa palavra. Ele vem falar que o capital cultural é o que a criança ou o jovem, ele vem adquirindo desde quando ele nasce, tá? Então, desde quando ele nasce, são hábitos, valores que ele adquire na família e depois na comunidade, ali na sociedade, desde que ele nasce, tá? E aí ele vem falar que a gente propõe sempre uma cultura hegemônica. Então, que a escola, ela consolida uma cultura hegemônica e exclui as culturas que não são, o capital cultural que não é da classe dominante. No caso, ele fala da burguesia, tá? Isso é o comportamento correto da escola? Ele sempre questiona, né? E ele fala, ele não fala de um capital cultural menor. Então, ele não fala que quem vem da periferia, por exemplo, tem um capital cultural inferior. Ele fala que tem um capital cultural menor, no sentido de que uma criança que é de uma classe mais alta, que tem mais dinheiro, ela já viajou, já conheceu diferentes países, diferentes obras de arte, diferentes tipos de música. A criança que é da periferia, ela só conhece aquele mundo da periferia. Então, que isso é um capital menor, mas que não é inferior ao que a criança rica tem, entenderam? Mas que a escola não valoriza esse capital da periferia, valoriza só o capital da criança rica. E aí, que a escola, para manter esse capital da criança rica, essa cultura da criança rica, ela é violenta de uma forma simbólica. Então, isso é a violência simbólica. É um termo muito importante do Bourdieu para vocês guardarem. Violência simbólica, que a escola exerce uma violência simbólica sobre essa criança de capital cultural menor, fazendo com que ela aprenda outras culturas, mas não no sentido positivo, de que ela substitua a cultura dela, aquilo da onde ela nasceu, aquilo que ela já aprendeu, que ela esqueça aquilo e que ela adquira o capital cultural dessa criança rica sem ter as experiências dessa criança rica, tá? Ela só vai aprender do jeito que o professor está falando. E ela não vai vivenciar aquilo, diferente da criança rica que vivencia aquelas coisas, tá? Então, ele fala que sim, nós temos que ensinar diferentes culturas, mas de uma forma de oportunizar e não numa forma de impor. Não é impor, você vai apresentar. E que sim, é a função da escola apresentar todas as culturas possíveis, todos os tipos de música, todos os tipos de arte, tá? E aí ele questiona um pouco a meritocracia. Ela não usa essa palavra, mas é basicamente isso. A meritocracia é o quê? Todo mundo tem as mesmas oportunidades, as mesmas condições, só não faz quem não quer, né? Basicamente isso que a meritocracia fala. Ele vai, de certa forma, colocar que nós não estamos todos no mesmo pé de igualdade. Nós não temos todos as mesmas oportunidades. Cada um vem de uma classe diferente e aquela classe pode oportunizar certas coisas para as crianças e depois para os jovens. Então, não dá para falar que todo mundo tem a mesma oportunidade, tá? Então, Bourdieu, principais conceitos: capital cultural, violência simbólica, tá? Aí ele vem falando também, por fim, de certa forma, até a época que o Bourdieu viveu, né? De que o papel da mídia reforça o capital cultural da classe dominante. Que a mídia, a internet, enfim, ele não vai valorizar esse capital cultural de quem é da periferia, mas sim da classe dominante, tá? E aí a gente vem um pouco com o La Rosa, que é espanhol, tá? Ele vem falar que nós com a tecnologia, estamos perdendo a capacidade de ver o outro, que a gente só vê máquinas, que a gente prefere estar na internet, nas redes sociais, do que presente, tá? Então, ele vem falando mais de sensibilização humana, da questão da experiência, que a gente está perdendo essas experiências, que a formação humana hoje é só para o mercado de trabalho, a gente não tem uma formação humana enquanto sociedade, que a gente está sempre numa questão de falta de tempo, parece que a gente nunca consegue dar conta de tudo. E ele fala que a gente tem uma identificação muito maior com quem tá através de uma rede social do que com o ser humano que está do seu lado, tá? Então, a gente tem uma identificação com máquinas. Só que ele fala que as máquinas, elas não observam variáveis.
Pensando, então, quando você vai colocar uma máquina no lugar de um ser humano trabalhando numa indústria, ela não observa variáveis e que o humano, ele consegue observar que essa é a vantagem do ser humano, né? E que a gente tem muitos mitos relacionados tanto às máquinas quanto às redes sociais, tá? E aí ele vem deixando um conceito muito claro, que eu acho que é o mais importante dele, que é falar que informação não é conhecimento. Informação é informação, conhecimento é um processo. Então, que tudo bem, a gente tem lá na internet uma informação, uma opinião, tá? E aí a gente precisa experimentar, a gente precisa pensar sobre aquela informação, a gente precisa conhecer outras informações que complementem ela ou que contradigam ela, pensando naquela história da dialética, para construir o conhecimento. Que é assim que a gente vai construir o conhecimento, tá? Só através desses pensamentos e dessas contradições e de pensamentos contrários ou de complementos que a gente vai construir um conhecimento. Não é porque você leu uma informação aqui que você já tem aquele conhecimento. Você precisa de mais informações e mais experiência sobre aquilo para você poder construir um conhecimento, tá? Aí, por fim, ela não fala na aula, mas eu vou citar um pouquinho aqui do Levi. Por que ela não fala na aula? Eu acredito, né? Porque o Levi fala sobre a cybercultura. E ele vem basicamente totalmente na contramão, tanto do La Rosa quanto do Bourdieu. Ele vem falar que a internet é ótima, que a cybercultura é um novo universo, é um olhar positivo, que não exclui ninguém, que ele causa uma inteligência coletiva, enfim, ele fala que a internet é ótima, que a cybercultura é ótima, que as redes sociais são ótimas, é tudo ótimo na internet, que não tem nada de ruim. Então, é por isso que eu acho que ela não fala tanto dele, porque ele é um autor que vem totalmente na contramão dos outros, tá? Mas isso, ele fala isso devido às experiências que ele teve, né? Por isso que ele tem essa teoria. Mas é interessante de ler alguém que vem falando ao contrário do que os outros estão falando, tá? Então, para fechar, a filosofia ela é importante na educação, pensando na ética educacional. A filosofia faz a gente pensar os fenômenos da educação. E ele, basicamente, a filosofia vai sempre direcionar a gente em relação a formar sujeitos com direitos, mas também com deveres, tá? Então, basicamente, de filosofia é isso. Ficou um pouquinho mais comprida do que eu esperava a aula, mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Uma boa prova para todos.